Botem a abrir a palavra, por gentileza, Romanos capítulo 12, versículos 17 ao 21. Nosso tema hoje é como tratar aos nossos inimigos. E este é o último estudo de uma série de estudos sobre o que é a igreja e sobre qual é a missão da igreja. Começamos esta série há alguns meses atrás, refletindo sobre cada uma das afirmações que nós fazemos na introdução deste estudo. E podemos, relembrando as afirmações anteriores, dizer que a igreja é um organismo vivo, onde os eleitos, regenerados e justificados, chamados por Deus, congregam. A igreja é um lugar onde estes aprendem e preservam os ensinamentos de Cristo. Também é um lugar onde eles desenvolvem os seus dons e talentos para a edificação de todos. A igreja é um lugar onde todos nós, eleitos, regenerados, justificados e chamados por Deus, buscamos a nossa santificação. É um lugar, meus queridos, onde nós nos preparamos para dar razão da fé que temos, da esperança que sustentamos. É um lugar em que nós nos preparamos para anunciar as boas novas de salvação àqueles que não conhecem Jesus. E por fim, é um lugar onde nós aprendemos a viver na prática das boas obras preparadas por Cristo Jesus de antemão para que andemos nelas. Nosso estudo se enquadra nesta última afirmação. A igreja é um lugar onde nós aprendemos a viver na prática das boas obras preparadas de antemão pelo Senhor para que andemos nelas. Já temos visto algumas destas boas obras ao longo deste estudo do capítulo 12. E hoje nós gostaríamos de destacar os 3 últimos pontos para a nossa reflexão. Aproximemo-nos, meus queridos, da palavra, pedindo que ela fale conosco, que ela fale aos nossos corações, que ela traga conforto, consolo e também desafio às nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero destacar deste texto é que nossa atitude para com os inimigos, em primeiro lugar, deve ser a de abençoar aos perseguidores. Abençoar aos perseguidores. Diz-nos o texto que nós lemos, que nós devemos não tornar a ninguém mal por mal e devemos nos esforçar para fazer o bem. Relembrando, este capítulo 12, meus queridos, ela é a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos. Nos primeiros 11 capítulos, o apóstolo Paulo vai falar sobre os aspectos teológicos da vida cristã. Ele vai retratar aquilo que Deus fez por nós, desde a eternidade até o nosso chamado, e aquilo que Deus faz por nós quando nos justifica e nos santifica. Nos capítulos restantes da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos observar a consequência daquilo que fez, do que Deus fez, os resultados daquilo que Deus fez. E nós vamos ser convidados então a, de modo muito prático, manifestar as virtudes cristãs ou as boas obras preparadas por Deus para que andemos nelas. E este capítulo 12, trata de uma resposta do cristão diante daquilo que foi estudado no capítulo 1 a 11, diante das misericórdias de Deus. Tanto é assim, observe os irmãos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que resposta Deus espera de mim e de você? Eleitos por Ele, chamados por Ele, regenerados por Ele, convertidos por Ele, justificados por Ele, e que estão em um processo de santificação. Que resposta Deus espera de nós diante de tantas misericórdias demonstradas por Ele? A primeira resposta que Deus espera, meus amados, é que nós ofereçamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
A segunda resposta é que não nos conformemos com este século ou com este mundo. A terceira resposta é que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente. A quarta resposta é que vivamos os dons para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E a quinta resposta é que nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e até mesmo com os nossos inimigos, nós sejamos abençoadores, nós sejamos a expressão do amor de Deus. Nesse estudo nós vamos abordar nossa atitude para aqueles que não são nossos irmãos. Mas mais que isso, para aqueles que muitas vezes, não sendo os nossos irmãos, nos perseguem. Diz o texto no versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vou repetir: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Os irmãos certamente concordarão comigo que isso é um desafio imenso à nossa natureza humana, mesmo sendo uma natureza regenerada, mesmo sendo uma natureza transformada, mesmo que eu e você já tenhamos passado pela experiência da conversão. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Qual é o primeiro impulso da nossa carne? O primeiro impulso da nossa carne, além de se irar contra aqueles que nos perseguem, é desejar o mal contra eles. Meus amados, se nós formos dominados pela nossa carne e formos dominados pelo nosso impulso, talvez a atitude mais comum seja resignar-se diante da perseguição. Mas além disso, muitas vezes, além da resignação, nossa natureza nos convidará a retribuir em igual medida, agasalhar em nosso coração a ira, agasalhar em nosso coração o desejo da vingança. Portanto, é um desafio, e é uma luta que eu e vocês devemos empreender contra a nossa carne, para que possamos abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoá-los. Abençoar os que nos perseguem é um chamado a ir contra a nossa carne. E quando é que eu e vocês conseguimos ir contra a nossa carne? Quando nós andamos no Espírito, quando nós somos cheios do Espírito. Porque a carne e o Espírito guerreiam entre si. E nós devemos, portanto, andar no Espírito e ser cheios do Espírito, para que não venhamos a satisfazer os desejos da nossa carne. Você, irmão e irmã, está preparada para abençoar aqueles que te perseguem? Abençoá-los e não amaldiçoá-los. Mas alguém pode pensar: como é que nós, como cristãos, temos inimigos? Como é que nós, como cristãos, temos pessoas que nos persigam? Isso pode acontecer, ainda que nós vivamos, meus irmãos, a realidade do amor sem hipocrisia, ainda que nós sejamos apegados ao bem, ainda que nós odiemos o mal, isso pode acontecer. Por quê? Porque o estilo de vida do cristão, este estilo de vida diferente do cristão, ele incomoda as pessoas que estão no mundo. Há pessoas que se sentem ofendidas simplesmente porque somos nós diferentes do que elas são. Se sentem ofendidas porque temos valores diferentes dos valores que elas têm. Temos convicções diferentes das convicções que elas têm. Meus amados, as pessoas também se irritam e muitas vezes nos perseguem porque, como cristãos, lutamos contra as injustiças que existem nesse mundo pecaminoso e que muitas vezes se institucionalizam, se normatizam, são vistas como coisas comuns e corriqueiras. Há poucos dias, uma mulher foi presa na Alemanha porque estava próximo a uma clínica de aborto, paz, meus irmãos, orando silenciosamente. É um ódio que tem se levantado contra aqueles que são cristãos, por parte daqueles que estão seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, seguindo o espírito que atua nos filhos da desobediência, seguindo a Satanás.
Mas o estilo de vida que nós manifestamos pode incomodar, pasmem os irmãos, até aqueles que compartilham da mesma fé que nós compartilhamos, mas não estão dispostos a crescer na fé, a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Estão contentes com uma vida de aparências, contentes com uma vida de legalismo. Não julgam ser necessário transformar-se interiormente. Note que Jesus e os apóstolos foram perseguidos implacavelmente por aqueles que eram religiosos da sua época, por aqueles que ocupavam posições de liderança no próprio Sinédrio, por aqueles que deveriam conhecer a palavra, viver a palavra, mas se voltavam contra eles, porque estavam apegados à aparência, à forma, ao legalismo, e não à essência, e não à verdadeira natureza da lei de Deus, ao seu verdadeiro significado. Certamente, eu e vocês podemos sofrer perseguições, e as pessoas podem gratuitamente se declarar nossos inimigos. O que fazer? Há 3 possibilidades. Primeira, amaldiçoá-los em nosso coração. Podemos não demonstrar isso, mas no nosso coração dizer: olha, são malditos estes que injustamente se levantam contra nós, nos difamam, nos caluniam, nos perseguem. Mas, meus amados, se fizermos isso em nosso coração, certamente vamos agasalhar também o desejo de retribuição e de vingança em igual ou maior medida. Mas o que é pior, podemos nós mesmos querer ser os instrumentos desta vingança contra essas pessoas. Mas uma terceira atitude, e esse é o meu desafio nessa noite, esse é o seu desafio nesta noite, é de abençoá-los em nosso coração, entregando a nossa causa a Deus e esperando que Ele sim exerça justiça, que Ele sim exerça a devida retribuição. O texto nos convida: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Portanto, sejamos desafiados, amados, a esta atitude mais do que humana, a esta divina atitude de abençoar aos nossos perseguidores. Uma segunda atitude que esse texto cobra de todos nós, nascidos de novo, justificados em Cristo, templos da habitação do Espírito, pessoas que estão sendo trabalhadas e santificadas, é o não tomar o mal pelo mal. Versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Note que esta ordem está ligada à anterior. Se antes poderíamos abençoá-los tão somente em nosso coração, neste desafio, nós somos convidados, além de renegarmos, a retribuir a ofensa recebida, nos esforçarmos para fazer o bem. Notem, não só aos nossos irmãos, mas fazer o bem a todos os homens e a ter paz com todos os homens. Não nos enganemos, meus irmãos, a intensa pressão da nossa carne, para que diante da injustiça sofrida, nós retribuamos com igual ou maior injustiça. É grande a pressão da nossa carne para que, diante daqueles que nos fazem o mal, nós façamos um mal idêntico ou ainda maior. Note que no Antigo Testamento havia uma lei, a lei de Talião, que tinha por objetivo refrear essa tendência humana de reagir em demasiada medida. Essa lei pode ser considerada muito dura por alguns, mas ela estabelecia que a retribuição, quando aplicada por um tribunal humano, não deve ser maior do que a injustiça. Mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Porque se não fosse assim, se não houvesse esse freio estabelecido pela palavra de Deus, qual seria a tendência? Nós certamente manifestaríamos a síndrome de Lameque. Lameque, um personagem do Antigo Testamento, Gênesis 5:23, afirma o seguinte: matei um jovem porque me feriu, e outro porque pisou no meu pé.
Notem que não há nenhuma equivalência entre a ofensa sofrida e a retribuição. Meus amados, a única forma de nós demonstrarmos que o amor de Deus nos transformou é não tomando a forma deste mundo. Não vos conformeis com este mundo ou com este século. E não tomar a forma deste mundo, ele inclui não tomar a ninguém por mal, esforçar-se a fazer o bem perante todos os homens. Mas notem que a palavra é esforçai-vos. Esforçai-vos. Isso não vem naturalmente. Isso não vem com facilidade. Isso não se estabelece com tranquilidade. Nós somos desafiados a controlar e escravizar a nossa natureza humana, para que assim possamos exercitar nossa espiritualidade e envidar todos os esforços continuamente e diante de cada pressão a fazer ao bem. Aos nossos irmãos fazemos o bem, e estudamos isso na semana passada, compartilhando das suas necessidades, Romanos 12, 13. Mas aqueles que não são os nossos irmãos, todos os homens, somos desafiados também a fazer o bem, mesmo que sejam pessoas que nos odeiam, mesmo que sejam pessoas que nos perseguem. É certo que muitos podem nos odiar, nos perseguir, declarar guerra contra o nosso estilo de vida, mas eu e vocês não podemos ser os agentes desta declaração. Não somos nós que vamos odiar, não somos nós que vamos perseguir, e nem podemos ser. A Bíblia diz que no que depender de nós, Romanos 12, 18, devemos ter paz com todos os homens. Meus irmãos, não precisamos negociar os nossos valores para ter paz com todos os homens. Não podemos e nem devemos negar a nossa fé para ter paz com todos os homens. Mas notem a única exceção que o texto estabelece para que não vivamos em paz com todos os homens, é quando já não depende de nós. Então eu e você somos convidados nesse texto a não acalentar ou não agasalhar em nosso coração divisões, dissensões, rixas, rivalidades, porfias, ciúmes, guerras e inimizades, com quem quer que seja, com todos os homens, mas muito especialmente com os da família da fé. Nisto, as pessoas conhecerão que somos discípulos de Jesus Cristo se nós amarmos uns aos outros. Note que eu e vocês fomos desafiados nessa noite a abençoar os nossos perseguidores. Eu e vocês estamos sendo desafiados a não tomar o mal pelo mal. Mas por fim, terceiro e último ponto, a não se vingar. Eu e vocês somos desafiados a não nos vingarmos e vencermos o mal com o bem. Mais uma vez, esse ponto reforça os anteriores. Note que a Bíblia vai num crescendo de amplitude e de intensidade. Este ponto reforça e aprofunda os anteriores. Primeiro ponto, nós somos convidados a abençoar os que nos perseguem em vez de amaldiçoá-los. No segundo ponto, meus amados, a não tomar o mal pelo mal, a nos esforçarmos a fazer o bem perante todos os homens e no que depender de nós, ter paz com todos os homens. Neste, nós estamos sendo convidados a não retribuir àquele que nos ofendeu e assistir até mesmo aos nossos inimigos, se eles tiverem necessidade, a vencermos o mal com o bem. A vingança, meus amados, procede do sentimento de tornar a pessoa o mal recebido, mal por mal. Se não trabalharmos no nosso coração um sentimento de ódio, de ira, de ressentimento, certamente nós vamos tentar, de alguma forma, de alguma maneira, ainda que seja disfarçada, sutil, até piedosa, retribuir o mal com o mal. Há muitos que afirmam no mundo: vingança é um prato que se come frio. A vingança tarda, mas não falha. Eu não quero bem nem mal.
Mas feliz não há de ser. Há outras formas mais brandas e sutis de dizer a mesma coisa. Olha, eu peço a Deus que me dê paciência, porque se me der força, eu arrebento essa pessoa. Meus amados, se nós não vigiarmos, nossa carne nos levará exatamente nessa direção. A Bíblia compreende que não somos pessoas também sem sentimentos. Ela entende que nós vamos sim, em determinados momentos, experimentar a ira. Quem aqui nunca experimentou a ira? Quem aqui? Experimentar a ira não é necessariamente um pecado. É um reflexo de sermos nós criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando é que isso se torna pecado? A Bíblia vai deixar muito claro quando isto se torna pecado, meus irmãos. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse texto demonstra, portanto, que embora experimentemos a ira, há limites para esta ira. E quais são os limites? Primeiro, não pode exceder a um limite de tempo determinado. O texto aponta nessa direção quando diz: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Estudos têm demonstrado que se você se sentir desconfortável com alguma situação, e se você agasalhar a ira em seu coração, e se isso durar mais de 20 minutos, vai te prejudicar, vai te amargurar, vai fazer mal fisicamente e emocionalmente a você. Portanto, a Bíblia, com muita sabedoria, está dizendo: não se ponha o sol sobre a sua ira, não agasalhe isso, permitindo que isso continue no dia seguinte, no dia seguinte e no dia seguinte, porque isso pode se transformar em sentimento, pode se transformar em ressentimento, isso vai nos contaminar, nos destruir. Isso ainda poderá se transformar em raiz de amargura, e a raiz de amargura, ela contaminará não somente a nós, mas as outras pessoas que convivem conosco. Não agasalhe a ira no seu coração. Não a conserve no quartinho escondido da sua vida. Não a conserve num segmento oculto do seu coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas um segundo limite, essa ira não pode dar vazão a atitudes de retribuição e vingança. É isso que Paulo diz quando afirma: não deis lugar ao diabo. Porque se nós, além da ira, partirmos para ações de retribuição, de vingança, nós estaremos dando lugar ao diabo em nossas vidas. E ele fará a festa, se nós abrirmos esta brecha. O texto não diz que a injustiça é correta diante de Deus. Não diz que aqueles que nos perseguem, nos caluniam, que nos odeiam, estão certos. Ele não diz isto. Mas ele retira da nossa alçada, da nossa responsabilidade, a vingança e a retribuição. Ela pertence a quem? A Deus. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor, Romanos 12:20. Mas aí talvez você questione: muito bem, se eu não posso me irar e guardar a ira no meu coração, se eu não posso me vingar, e se eu não posso retribuir, por que é que Deus pode? Já se perguntaram isso? Por que é que Deus pode? Meus amados, eu vejo diversas razões, quero citar 3. Primeira, porque Deus, quando julga, não julga como nós, que julgamos o momento na vida de uma pessoa. Deus conhece e julga todo o processo. Se nós fôssemos julgados por um momento da nossa vida, talvez os irmãos saibam identificar qual foi esse momento. Momento onde se perdeu as estribeiras, onde se perdeu os referenciais, momento onde a ira explodiu de uma forma como não deveria. Se fôssemos julgados por esse momento, tão somente por esse momento, certamente seríamos condenados. Deus não julga os momentos específicos, Deus julga todo o processo, toda a nossa vida. Portanto, a Ele pertence a justiça, a retribuição e a vingança. Uma segunda razão, porque Deus conhece todos os lados da história, quando aplica a justiça, se necessário, e quando retribui, se necessário. Deus é onisciente.
conhece tudo e a todos, conhece todos os lados da história. A nossa visão é parcial, é limitada, quando não preconceituosa. Deus olha sem preconceito, uma visão que não é parcial, não é limitada, mas é total. E uma terceira razão, porque a justiça de Deus faz algo que a nossa justiça, eventual justiça, ira e retribuição não faz. A justiça de Deus pode promover arrependimento, conversão e salvação. Finalmente, o texto estabelece uma lei que muitas vezes nós estamos pouco dispostos a viver. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A única forma, meus amados, de nós vencermos o mal é vencermos o mal com o bem. Não existe outra maneira. Como fazemos isto? Se o teu inimigo tiver fome, diz o texto, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12, 20. A única forma de derrotar o mal não é com a retaliação, não é com a vingança, mas é vencer o mal com o bem. E ao fazer isso, amontoamos brasas vivas, ou seja, despertamos a consciência daqueles que nos causam mal, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos odeiam. Amontamos brasas vivas ou despertamos a sua consciência para que ele, no seu interior, se questione. Apesar de fazer tanto mal, desejar tanto mal a esta pessoa, ainda assim, ela me faz o bem. Eu não tenho dúvidas de que impactou muito a Paulo, que assistia à morte de Estevão, ouvir Estevão dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali o Espírito Santo trabalhava no coração de Saulo ou de Paulo, através do testemunho de Estevão. Naquele momento, Estevão amontava brasas vivas sobre a cabeça de Paulo. Concluindo, meus amados, houve um psicopata, eu creio que os irmãos já ouviram essa história em algum lugar, em Green River. Esse psicopata, ele assassinou mais de 40 mulheres. Levado a julgamento lá nos Estados Unidos, a possibilidade dos familiares irem até o tribunal e se colocarem frente a frente com o acusado, ou, neste caso, com o criminoso. E muitos familiares, olhando para aquele homem, diziam: olha, você desgraçou as nossas vidas. Eu desejo que você arda no inferno. Eu desejo que você morra lentamente. Eu desejo que você suporte a mesma dor que nós estamos suportando. E foram várias as famílias que ali estiveram e que disseram a mesma coisa. Até que um senhor chegou, cabelos brancos, barba branca, já de certa idade, e disse: você está me colocando frente ao maior desafio da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, que é o desafio de perdoar. E então aquele assassino, que até então ouvia as outras pessoas praguejando contra ele com um ar de deboche, com um ar de indiferença, ele parou para prestar atenção. E aquele homem, seguindo a sua linha de pensamento, seguindo a recomendação da palavra do Evangelho de Cristo, disse, olhando para os olhos do assassino: eu te perdoo, em nome de Jesus, eu te perdoo. E foi o único momento que o assassino de Green River abaixou a cabeça e chorou. Foi aquele único momento em que ele foi tocado realmente pelo amor perdoador de Deus. Meus amados, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas
mais como aquele homem, aquele senhor, aquele idoso. Ainda que seja difícil, dolorido, desafiador, vença o mal com o bem. Que Deus nos dê forças para fazer assim. Amém? Deus nos abençoe.